Bem, nosso estudo de hoje está na carta aos Romanos, capítulo 14, versículo 6. Paulo fala o seguinte: aquele que faz caso do dia, para o Senhor o faz. Emmanuel vem comentar na primeira lição do livro Caminho, Verdade e Vida, o tempo. A maioria dos homens não percebe ainda os valores infinitos do tempo. Existem efetivamente os que abusam dessa concessão divina. Julgam que a riqueza dos benefícios lhes é devida por Deus. Seria justo, entretanto, interrogá-los quanto ao motivo de semelhante presunção. Constituindo a criação universal patrimônio comum, é razoável que todos gozem as possibilidades da vida. Contudo, de modo geral, a criatura não medita na harmonia das circunstâncias que se ajustam na Terra em favor do seu aperfeiçoamento espiritual. É lógico que todo homem conte com o tempo, mas se esse tempo estiver sem luz, sem equilíbrio, sem saúde, sem trabalho. Não obstante, a oportunidade da indagação, importa considerar que muitos raros são aqueles que valorizam o dia, multiplicando-se em toda parte as fileiras dos que procuram aniquilá-lo de qualquer forma. A velha expressão popular matar o tempo reflete a inconsciência vulgar nesse sentido. Nos mais obscuros recantos da Terra, há criaturas exterminando possibilidades sagradas. No entanto, um dia de paz, harmonia e iluminação é muito importante para o concurso humano na execução das leis divinas. Os interesses imediatistas do mundo clamam que o tempo é dinheiro para, em seguida, recomeçarem todas as obras incompletas na esteira das reencarnações. Os homens, por isso mesmo, fazem e desfazem, constroem e destroem, aprendem levianamente e recapitulam com dificuldade na conquista da experiência. Em quase todos os setores de evolução terrestre, vemos o abuso da oportunidade complicando os caminhos da vida. Entretanto, desde muitos séculos, o apóstolo nos afirma que o tempo deve ser do Senhor. Tempo. Esse calendário que a gente tem hoje, ele é maravilhoso, que chega nesse período agora do ano, nós estamos aqui na véspera do Natal, e a gente começa a pensar assim, né? Está encerrando um ciclo. Esse ciclo é o do ano de 2021. Né? A gente vai iniciar um outro ciclo, e por ter essa oportunidade de iniciar um novo ciclo, a gente pode fazer novos projetos para o tempo que está vindo. Só que a gente percebe que os ciclos que a gente tem aqui na Terra, não, esse é o ciclo do ano, mas a gente vai ter o ciclo do mês, tem o ciclo do dia, tem ciclo até de manhã e tarde e noite, tem ciclo das horas, ciclos dos minutos, que nos dão a oportunidade o tempo todo da gente rever nossos comportamentos, de a gente começar a estabelecer projetos para estar fazendo alguma coisa. Ele vem falar aqui pra gente, aquele que faz caso do dia, que despreza o dia, joga o dia fora, também está fazendo caso de Deus. Eu recebi um vídeo recentemente, eu não guardei aí o número certo, mas um rapaz ele no vídeo ele falava assim, imagina que todo dia de manhã depositasse uma quantia alta, né, em dinheiro na sua conta. Na verdade ele pegou o número de segundos que existe em 24 horas e disse que todo dia, 24 horas, cada dia vai ser depositada a mesma quantia para você fazer o que você puder de melhor com essa quantia. Mas o Emmanuel vem chamar a nossa atenção aqui, né, que muita gente abusa dessa concessão do tempo, julgam que a riqueza dos benefícios é devida por Deus. E fica até na bronca mesmo com Deus. Fica, por que o outro tem e eu não tenho? E os seus interesses pessoais, seus interesses mais imediatos, mais egoístas, acabam cobrando de Deus e criando até, o que é fato, uma certa revolta com Deus por não estar atendendo seus desígnios. Aliás, até no livro dos Espíritos diz isso, né, que a prova da riqueza te leva para todos os excessos de todos os gêneros. Já a prova da miséria te leva às queixas contra a providência. Né? E ele vem falar para a gente assim, tá, seria justo, entretanto, interrogá-lo, por que essa presunção, né, constituindo a criação universal um patrimônio comum, todo mundo goza das possibilidades da vida. Contudo, de modo geral, a criatura não medita na harmonia das circunstâncias, né? E às vezes vem falar que tempo, tá bom, é lógico que todo homem conte com o tempo, mas se esse tempo tiver sem luz, sem equilíbrio, sem saúde, sem trabalho. Mas o que chama atenção nesse estudo de hoje, que é sempre bom absorver o máximo do que o Emmanuel traz pra gente, ele vem falar das pessoas que procuram aniquilar o tempo de qualquer forma. O que seria aniquilar o tempo? Gente, é utilizar o nosso tempo com coisas que não têm o menor sentido, e essa carapuça serve para mim de uma maneira impressionante. Vocês querem ver por quê? Muitas das vezes, eu me pego
jogando no celular. E jogando sempre jogos que são jogos de raciocínio, de quebra-cabeça, esse tipo de coisa. Então não vale ter momentos de lazer? Vale, mas será que esses momentos de lazer não estão extrapolando, as horas não estão sendo matado o tempo? O que está sendo feito de útil? Não, está sendo feito de útil porque você está utilizando o seu cérebro. Não, mas eu consigo utilizar o cérebro para outras coisas. Outra coisa que é matar o tempo é você começar também a buscar na TV, nas TVs por assinatura principalmente, assistir os seriados novos. Aliás, a gente está vivendo uma fase que a gente está tendo muitos seriados cujo principal objetivo é prender a sua atenção, né? Foram desenvolvidas novas técnicas de manter você com adrenalina o tempo todo enquanto você está assistindo um episódio, do intervalo de um episódio para outro, criar a ansiedade de você querer assistir o próximo logo. Então isso está sendo estudado, está sendo muito bem planejado e normalmente a gente vai ver os seriados por aí, né? Tem alguns seriados que trazem conteúdos que vão engrandecer, mas a maioria das vezes são conteúdos de vingança, de sexo, conteúdos de coisas que acabam mantendo ou até rebaixando cada vez mais o ser humano. Esse é que é o fato, né? E eu fiquei pensando comigo mesmo, quando li agora esse texto, pensando no seguinte, por exemplo, 10 minutos com o Emmanuel, a gente grava todo dia. Aí depois, ao longo do dia, vem trabalho, vem lazer, vem esporte, vem um monte de coisa, até vem mais estudos voltados para esse campo também, porque a gente participa de cursos, de palestras, mas eu parei para ver a porcentagem de tempo que você fica, além desses 10 minutos, mas ele é muito pequeno, é uma porcentagem pequena demais. Eu fiquei pensando assim, será que é o nível que a gente se encontra? A gente ainda está desafinado com as luzes maiores? Então, igual o Paulo de Tarso, quando viu aquela luz muito forte, ficou cego durante 3 dias. Talvez seja isso, né? A luz seja tão forte para a gente que durante o período que a gente está fazendo esse estudo, eles até vêm até a gente, nos ajudam de alguma maneira, a gente faz sintonia com eles, melhor dizendo, né? A gente faz sintonia com eles, mas daqui a pouco perde a sintonia e voltam ao comum aqui, a mesma coisa que tem aqui na Terra. E são poucas as pessoas que conseguem ficar, como a gente viu o Divaldo, como a gente viu o Chico, focado 24 horas por dia na sua missão. A gente não consegue imaginar definitivamente o Divaldo Pereira Franco jogando o tempo dele fora, a não ser que esse tempo esteja sendo em deslocamento, em viagem, tempo de sono e tal. Mas ele está o tempo todo falando sobre coisas edificantes, sobre a doutrina. Até uma vez ele falou numa entrevista, falou, você pode me chamar para falar em qualquer lugar, como já me chamaram para falar na ONU, no Congresso Nacional, em locais assim, né? Eu vou, desde que eu possa fazer o uso da palavra, eu vou falar de doutrina espírita. Quer dizer, olha a condição que ele coloca e a condição que ele consegue, né? Já a gente não, a gente está muito distante desse patamar, vamos usar a palavra aí da moda, que ainda está na moda, né? Então o que acontece? Em quase todos os setores da evolução terrestre, vemos o abuso da oportunidade, complicando os caminhos. Ele vem falar para a gente no parágrafo anterior, nessa luta aí doida, correndo atrás do tempo, dizendo que tempo é dinheiro, a gente constrói, desconstrói, revê projetos e caiu no ciclo das reencarnações, aprendendo, né? E vai ter uma hora que a gente vai aprender a utilizar o nosso tempo da melhor maneira e pensar assim, né? O tempo que eu estou jogando fora, eu também estou fazendo descaso de um presente que o Senhor nos deu, o Senhor das vidas, né? Músicas maravilhosas, és um Senhor tão bonito quanto a cara do teu filho, tempo. Então o que acontece? A gente tem que começar a pensar assim, como eu vou empregar o meu tempo no próximo ano que está chegando? Quais são os projetos que eu quero cumprir e o que eu estou me planejando para cumprir esses projetos? Serão quantas horas por dia? Qual vai ser o melhor horário por dia? Já começamos a fazer o nosso planejamento? Não, mas eu tenho filho, eu tenho aquilo. Gente, eu conheço pessoas maravilhosas, inclusive tem uma pessoa que é muito referência para mim, que ela, depois de ter 2 filhas, né, e está até num casamento complicado na época, ela começou a estudar e passou em alguns concursos aí depois, mesmo com o filho, cumprindo a missão dela de ser mãe. Isso não é desculpa. Quando a gente tem vontade, a gente vai lá e faz. Vamos aproveitar agora melhor o nosso tempo, vamos aproveitar o início de mais um livro, Caminho, Verdade e Vida, o 4º que a gente faz estudo agora nesse 10 minutos com Emmanuel. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.